Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é terça-feira, dia 8 de fevereiro. Vamos ouvir o Santo Evangelho do dia que se encontra em Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei viram que vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isso é, sem as ter lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa pai ou mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corban, isso é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe? Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, um dia os fariseus e alguns judeus vieram até Jesus para cobrá-lo, criticá-lo, porque alguns discípulos de Jesus estavam comendo pão sem lavar as mãos. E os judeus tinham a tradição de que não se pode comer ou se alimentar sem lavar as mãos. Quando eles saíam de casa, davam a volta na praça, quando chegassem em casa, eles tinham que tomar banho. Era a tradição que vinha lá de trás dos antigos e eles então conservavam. E começaram então a criticar Jesus por causa disso. Aí Jesus então chama a atenção deles e fala assim: olha, vocês são muito apegados à tradição e anulam a palavra de Deus. Se apegam à tradição do homem e anula a palavra de Deus. Porque Jesus conhecia o coração deles e sabia que eles não viviam a verdade. Tanto que perseguiam Jesus, criticavam Jesus, seus discípulos. Portanto, onde está a misericórdia? Onde está o amor? Onde está a compaixão? Então o Senhor fala: vós anulais os mandamentos de Deus na vida de vocês e se apegais à tradição dos homens. Filhos, nós corremos um sério risco, mas um sério risco de anular a palavra de Deus em nossa vida. Isso é sério. Nós corremos um sério risco de anular a palavra de Deus em nossa vida. Como assim, Padre? Quando nós a desprezamos, não damos valor, não damos atenção, nós acabamos rejeitando ou anulando a palavra de Deus que nos traz a vida, que nos traz a salvação, que nos traz o céu e a vida eterna. Por isso, meu filho e minha filha, vamos ter cuidado para não anular a palavra de Deus em nossa vida. Por exemplo, quando você não vai à Santa Missa, no final de semana principalmente, você não está anulando a palavra de Deus? Como assim, Padre? Está sim. Porque quando você vai à Santa Missa, você ouve a palavra de Deus, você vai meditá-la. E quando você não vai, você não sabe que lá você vai ouvir? Se sabe que vai ouvir,
Então eu vou ao encontro da palavra que vai me fazer bem. Por isso, meu filho e minha filha, vamos ter cuidado para não anular a palavra de Deus em nossa vida. E assim, nos alimentando dela, ela vai nos levando ao encontro com Jesus e a vida eterna. Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.